Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true.
Sing 2, 2021, é uma animação musical da Illumination que continua a história do primeiro filme e acompanha o grupo de animais artistas liderado por Buster Moon em uma nova e ambiciosa jornada. A trama combina humor, emoção, superação e muitas performances musicais, explorando temas como coragem, persistência e o poder dos sonhos. A história começa logo após os eventos do primeiro filme. Buster Moon, um koala otimista e dono de um teatro em dificuldades, conseguiu transformar seu pequeno palco em um sucesso local graças ao espetáculo musical com seus amigos. Apesar disso, ele ainda enfrenta o desafio constante de manter o teatro financeiramente estável e atrair grandes públicos. Buster continua determinado a levar sua trupe ao próximo nível e conquistar reconhecimento muito além da sua cidade. O grupo principal inclui personagens já conhecidos: Rosita, a porca dedicada e mãe de muitos filhotes, que luta para equilibrar a vida familiar com seu sonho artístico; Ash, a porco-espinho roqueira independente; Johnny, o gorila sensível com talento musical que tenta escapar das expectativas do mundo do crime de sua família; e Nina, a elefanta tímida com uma voz poderosa, mas que ainda sofre com insegurança para se apresentar em público. Cada personagem carrega seus próprios conflitos internos e sonhos não realizados. Buster decide que o próximo grande passo para sua carreira e para o teatro é levar um espetáculo para Red Shore City, uma metrópole glamurosa inspirada em cidades como Las Vegas. Ele acredita que, se conseguir impressionar grandes produtores, poderá alcançar fama internacional. No entanto, a equipe não tem contatos nem influência para entrar nesse mundo competitivo do entretenimento. Mesmo assim, Buster convence todos a tentar a sorte. Ao chegarem em Red Shore City, o grupo rapidamente percebe que a cidade é muito mais fria e competitiva do que esperavam. O sistema de entretenimento é dominado pelo poderoso produtor Jimmy Crystal, um lobo arrogante e exigente que controla grande parte dos shows da cidade. Para piorar, ele não demonstra interesse inicial no projeto de Buster e sua trupe. Apesar disso, Buster não desiste e insiste em apresentar sua ideia diretamente para ele. Em um momento de desespero criativo, Buster exagera e afirma que seu grupo está desenvolvendo um espetáculo futurista baseado em uma história espacial chamada Out of This World, mesmo sem ter nada realmente pronto. Jimmy Crystal, intrigado pela proposta, dá uma chance ao projeto, mas impõe uma condição: o show deve estar pronto em apenas algumas semanas. Se falharem, Buster e sua equipe estarão arruinados. A partir desse ponto, a história se intensifica com pressão, criatividade e conflitos internos. Buster precisa transformar uma ideia inexistente em um espetáculo completo, enquanto lida com a pressão de um produtor extremamente exigente. Ele também precisa reunir sua equipe e convencê-los a aceitar o desafio, mesmo sem garantia de sucesso. Enquanto isso, cada personagem começa a enfrentar seus próprios dilemas. Rosita, por exemplo, descobre que terá que realizar acrobacias perigosas no palco, algo que ela não consegue superar por medo de altura. Esse medo começa a afetar sua confiança e ela considera desistir do papel principal do espetáculo. Ela acaba sendo substituída temporariamente por uma nova personagem, a glamurosa e manipuladora Portia, filha de Jimmy Crystal, que insiste em participar do show apesar de sua falta de talento e experiência. Ash, por outro lado, conhece um músico famoso e solitário chamado Clay Calloway, um leão que vive isolado desde a morte de sua esposa. Ele representa uma figura lendária do rock que abandonou os palcos por dor emocional. Ash tenta convencê-lo a voltar à música e participar do espetáculo, pois sua presença poderia dar autenticidade ao show. Clay, no entanto, está emocionalmente fechado e recusa qualquer tentativa de contato. Johnny enfrenta desafios com um coreógrafo rigoroso chamado Klaus Kickenklober, que o ajuda a aprender dança e performance mais sofisticada. Johnny precisa superar sua insegurança e provar que pode ser mais do que apenas um cantor, desenvolvendo habilidades físicas e artísticas para o palco.
Seu progresso é lento, mas ele demonstra grande determinação. Mina, por sua vez, enfrenta um problema diferente. Ela precisa atuar em uma cena romântica no palco, mas nunca teve experiência emocional nesse tipo de performance. Para ajudá-la, ela começa a trabalhar em uma conexão imaginária com um ator cabra chamado Alfonso, mas percebe que sua falta de sentimento verdadeiro a impede de atuar com autenticidade. Aos poucos, ela aprende a se expressar de forma mais livre e confiante. Enquanto o grupo enfrenta esses desafios individuais, Buster também começa a perder o controle da produção. A pressão de Jimmy Crystal aumenta constantemente e a ameaça de cancelamento do show se torna real. Além disso, Portia começa a causar conflitos ao insistir em mudar partes do espetáculo para seu próprio benefício, mesmo sem compreender a visão artística original. Um ponto importante da narrativa é o crescimento da mentira inicial de Buster. O que começou como uma pequena invenção para conseguir uma oportunidade acaba se transformando em uma produção gigantesca que ele não sabe como sustentar. Isso gera ansiedade e dúvidas internas sobre sua capacidade de liderança e honestidade. Paralelamente, Ash continua tentando convencer Clay Calloway a retornar à música. Ela se aproxima dele com sensibilidade, mostrando que a dor não precisa impedir a arte. Aos poucos, Clay começa a lembrar da importância da música em sua vida e do impacto emocional que ela teve em seu relacionamento passado. Esse arco é um dos mais emocionais do filme, pois trata da superação do luto e do reencontro com a própria identidade artística. Com o prazo se aproximando, tudo parece desmoronar. Buster é pressionado por Jimmy Crystal, que perde a paciência com atrasos e problemas de produção. Em um momento crítico, ele descobre que foi manipulado e que sua equipe pode ser substituída por outra produção mais lucrativa. Isso leva a uma crise completa no grupo, onde cada membro começa a questionar seu lugar no projeto. No entanto, o ponto de virada acontece quando Clay Calloway finalmente decide voltar aos palcos. Inspirado pela persistência de Ash e pelo poder emocional da música, ele aceita participar do espetáculo. Sua presença traz uma nova energia ao projeto e inspira toda a equipe a acreditar novamente em si mesmos. O espetáculo começa a tomar forma de maneira intensa e criativa. Cada personagem finalmente supera seus medos. Rosita aprende a confiar em suas habilidades e a enfrentar o desafio das acrobacias. Johnny se torna um performer completo, combinando canto e dança. Mina consegue expressar emoções verdadeiras no palco. E Ash ganha confiança ao se apresentar ao lado de Clay. O show final se transforma em um grande sucesso visual e emocional, combinando elementos de ficção científica com música e performances poderosas. O público fica impressionado e o espetáculo supera todas as expectativas, apesar das dificuldades enfrentadas durante a produção. Jimmy Crystal tenta sabotar o show no último momento, mas sua atitude acaba sendo exposta e ele perde o controle sobre a situação. Portia também se reconcilia com a equipe, após perceber que não precisa da aprovação do pai para encontrar seu próprio caminho. No final, Buster e sua equipe provam que o verdadeiro valor de um espetáculo não está na perfeição ou no dinheiro, mas na paixão, na colaboração e na coragem de seguir sonhos impossíveis. O teatro volta a ganhar vida e o grupo se consolida como uma verdadeira família artística. Sing 2 encerra sua história com uma mensagem otimista sobre persistência, criatividade e a importância de acreditar em si mesmo quando tudo parece impossível. Cada personagem termina sua jornada com crescimento pessoal significativo, mostrando que o sucesso verdadeiro vem da superação de medos e da união entre pessoas que compartilham um sonho. O elenco de Sing 2, 2021, é composto por um conjunto de atores renomados que dão voz aos personagens principais da animação. Cada um deles não apenas interpreta seu papel com personalidade própria, mas também contribui para a construção emocional e cômica da história. O filme depende fortemente das vozes originais para transmitir emoção, já que se trata de uma animação musical, onde atuação vocal, canto e timing cômico são essenciais.
O protagonista Buster Moon é dublado por Matthew McConaughey. Ele interpreta um koala otimista, persistente e um pouco sonhador demais, que está sempre tentando salvar seu teatro e elevar sua trupe ao próximo nível. A atuação de McConaughey é marcada por um tom energético e carismático, transmitindo a natureza incansável de Buster. Sua voz ajuda a construir a imagem de um líder improvável, alguém que, mesmo sem recursos ou planejamento perfeito, consegue inspirar os outros a acreditarem em seus sonhos. Ele também traz leveza ao personagem, equilibrando momentos de comédia com cenas emocionais em que Buster enfrenta dúvidas e pressões. Rosita, a porca que luta para equilibrar sua vida familiar e sua paixão pelo palco, é dublada por Reese Witherspoon. Sua performance vocal traz uma combinação de doçura e força, refletindo a dualidade da personagem. Rosita é uma mãe dedicada, com muitos filhos, mas também uma artista talentosa, que sente medo de não conseguir se destacar. Witherspoon consegue transmitir essa tensão interna, especialmente nas cenas em que Rosita precisa enfrentar desafios físicos e emocionais no palco. Sua atuação vocal enfatiza a vulnerabilidade da personagem, mas também sua coragem crescente ao longo da história. Ash, a porco-espinho roqueira, é dublada por Scarlett Johansson. Sua interpretação é marcada por uma voz mais grave e emocionalmente carregada, adequada para o estilo rock da personagem. Ash representa a independência e autenticidade artística, e Johansson transmite isso com intensidade. No filme, Ash passa por um arco emocional importante ao tentar convencer o lendário músico Clay Calloway a voltar à música. A performance vocal de Johansson também inclui momentos musicais fortes, especialmente nas cenas de rock, onde sua voz expressa rebeldia e sensibilidade ao mesmo tempo. Johnny, o gorila sensível e talentoso, é interpretado por Taron Egerton. Ele também realiza suas próprias performances musicais dentro do filme, o que adiciona autenticidade ao personagem. Johnny é um jovem que tenta escapar das expectativas de sua família ligada ao crime e encontrar seu próprio caminho como artista. Egerton traz uma energia emocional muito forte ao personagem, especialmente nas cenas em que Johnny precisa aprender dança e performance. Sua voz transmite tanto vulnerabilidade quanto determinação, mostrando a evolução de Johnny de um cantor inseguro para um artista completo. Mina, a elefanta tímida com uma voz poderosa, é dublada por Tori Kelly. Sua performance é uma das mais marcantes do filme devido à qualidade vocal da atriz, que também é cantora profissional. Mina é um personagem que representa a insegurança e superação do medo de palco. Kelly utiliza sua voz suave e emocional para transmitir a hesitação inicial da personagem, mas também sua força crescente ao longo da narrativa. Em momentos musicais, sua performance se destaca por sua potência vocal, especialmente quando Mina finalmente ganha confiança para cantar com liberdade. O vilão da história, Jimmy Crystal, é dublado por Bob Cannavale. Ele interpreta um lobo poderoso, egoísta e controlador que domina a indústria do entretenimento em Red Shore City. A atuação de Cannavale é marcada por um tom agressivo e autoritário, transmitindo perfeitamente a personalidade exigente e manipuladora do personagem. Jimmy Crystal representa a pressão da indústria sobre a criatividade artística, e sua voz ajuda a reforçar essa sensação de ameaça constante que ele impõe ao grupo de Buster Moon. Portia Crystal, filha de Jimmy Crystal, é dublada por Halsey. Ela é uma personagem que começa como uma figura aparentemente privilegiada, mas insegura em relação ao próprio talento. Halsey traz uma interpretação vocal que mistura a arrogância superficial com vulnerabilidade emocional. Portia deseja participar do espetáculo principal, mas não possui a habilidade necessária no início. Ao longo da história, sua evolução vocal reflete sua transformação de uma personagem dependente da aprovação do pai para alguém mais independente e confiante. Clay Calloway, o lendário leão do rock que vive isolado após a perda da esposa, é dublado por Bono, vocalista da banda U2. Sua interpretação é profundamente emocional
e carrega um peso dramático significativo. Clay representa a dor do luto e o bloqueio criativo que pode surgir após uma perda pessoal intensa. Bono traz autenticidade ao personagem, especialmente porque sua própria carreira musical ajuda a transmitir a profundidade emocional de Calloway. Sua voz é usada para expressar tanto resistência quanto eventual redenção, quando o personagem decide voltar à música. Outros personagens secundários também contribuem significativamente para a narrativa. Gunther, o porco alemão extrovertido e excêntrico, é dublado por Nick Kroll. Ele traz humor constante ao filme com sua personalidade exagerada e entusiástica. Gunther é responsável por ideias criativas e performances cômicas, ajudando a manter o tom leve da história, mesmo em momentos de tensão. Kroll usa uma voz caricata e energética que combina perfeitamente com o estilo exagerado do personagem. Miss Crowley, a assistente idosa de Buster Moon, é dublada por Garth Jennings, que também é o diretor do filme. Sua personagem é uma iguana com comportamento atrapalhado, mas extremamente leal ao teatro. A atuação vocal de Jennings traz um humor físico e verbal ao personagem, especialmente por causa de sua prótese ocular que frequentemente se solta, criando momentos cômicos ao longo da história. Apesar disso, Miss Crowley também representa dedicação e carinho pelo teatro e pela equipe. Outros membros do elenco incluem personagens menores que ajudam a expandir o mundo do filme. Eles participam de cenas de audição, ensaios e apresentações, contribuindo para a construção do ambiente artístico vibrante de Red Shore City. Embora não tenham arcos individuais profundos, suas vozes ajudam a enriquecer a atmosfera do espetáculo e reforçar a ideia de um mundo cheio de artistas tentando alcançar sucesso. Um aspecto importante do elenco de Sing 2 é que muitos dos atores principais também são músicos ou possuem experiência musical significativa. Isso permite que as performances musicais sejam mais autênticas e emocionais. Diferente de produções onde atores apenas dublam falas, aqui muitos dos intérpretes realmente cantam, o que fortalece a conexão entre personagem e voz. A interação entre os personagens também depende muito da química vocal entre os atores. Por exemplo, as cenas entre Ash e Clay Calloway têm um impacto emocional profundo devido à combinação das vozes de Scarlett Johansson e Bono. Da mesma forma, os momentos de liderança de Buster Moon funcionam porque Matthew McConaughey consegue equilibrar humor e emoção, criando um personagem que parece sempre à beira do caos, mas ainda assim inspirador. Outro ponto relevante é como o elenco ajuda a reforçar os temas centrais do filme. Cada personagem representa uma forma diferente de insegurança artística. Medo de palco, bloqueio criativo, pressão familiar, falta de confiança ou busca por aprovação. Os atores conseguem traduzir esses conflitos internos através da voz, o que é essencial em uma animação onde a expressão facial e corporal é limitada ao design dos personagens. A direção de voz do filme também desempenha um papel fundamental. O diretor Garth Jennings orienta o elenco para manter um equilíbrio entre humor leve e emoção sincera. Isso evita que o filme se torne apenas uma comédia infantil ou apenas um drama musical, criando uma mistura equilibrada que funciona para diferentes públicos. No final, o elenco de Sing 2 não apenas dá voz aos personagens, mas também constrói suas identidades emocionais. Cada ator contribui para transformar a animação em uma experiência musical completa, onde a voz é o principal instrumento narrativo. O resultado é um filme em que atuação vocal e música se unem para contar uma história sobre sonhos, superação e a força da arte coletiva. Sing 2, 2021, é uma animação musical que aposta em energia, espetáculo e emoção para continuar a história do primeiro filme. Dirigido por Garth Jennings, o longa mantém o estilo leve e colorido da franquia, mas amplia a escala ao levar seus personagens para um ambiente muito mais ambicioso e competitivo. Como filme de entretenimento familiar, ele busca equilibrar humor, música pop e momentos emocionais, criando uma experiência que depende tanto do ritmo quanto da conexão com os personagens.
De forma geral, o filme funciona como uma evolução natural do primeiro, mas com uma proposta mais grandiosa. Enquanto o primeiro filme se concentrava em um concurso local para salvar um teatro em dificuldades, esta continuação expande o universo para uma grande cidade do entretenimento, onde o sucesso depende de contatos, pressão da indústria e capacidade de se reinventar. Essa mudança de escala é um dos pontos mais fortes do filme, pois dá sensação de crescimento real para os personagens, especialmente para Buster Moon e sua equipe. Um dos maiores destaques do filme é a sua identidade musical. Sing 2 utiliza uma seleção de músicas populares reinterpretadas pelos personagens, criando cenas de performance que funcionam como números de espetáculo dentro da narrativa. Essas sequências são visualmente dinâmicas, com cores vibrantes, cenários futuristas e coreografias bem construídas. O filme entende que sua força não está apenas na história, mas na experiência sensorial que ele oferece ao público. Do ponto de vista narrativo, a história não é particularmente complexa. Ela segue uma estrutura bastante clássica. Um grupo de artistas com grandes sonhos enfrenta dificuldades, precisa lidar com pressão externa, quase desiste e depois encontra força para realizar um grande espetáculo final. Essa fórmula já foi vista em muitas produções do gênero musical e de animação. No entanto, o filme compensa essa simplicidade com o carisma dos personagens e ritmo acelerado. Buster Moon continua sendo o centro da narrativa, representando o espírito de persistência e otimismo. Ele é o tipo de protagonista que acredita sempre em soluções improváveis, mesmo quando tudo parece perdido. Essa característica pode ser vista como inspiradora, mas também um pouco exagerada em alguns momentos, já que ele frequentemente toma decisões impulsivas que colocam o grupo em risco. Ainda assim, essa falha faz parte de seu charme como personagem. Os demais personagens também recebem desenvolvimento, embora em graus diferentes. Rosita enfrenta o medo de falhar em acrobacias no palco, o que simboliza a insegurança pessoal, apesar de sua experiência como mãe e artista. Johnny precisa superar limitações técnicas e emocionais para se tornar um performer completo. Nina luta contra a timidez e a dificuldade de expressar emoções românticas no palco, enquanto Ash busca amadurecimento artístico e emocional ao lidar com um músico recluso e traumático. Cada um deles representa um tipo diferente de bloqueio artístico e pessoal, o que ajuda a criar identificação com diferentes tipos de público. Um ponto forte e importante é a forma como o filme aborda a ideia de insegurança criativa. Todos os personagens têm algo a provar, não apenas para o público, mas para si mesmos. Isso dá uma camada emocional interessante à história, mesmo que não seja explorada de forma muito profunda. O filme prefere manter um tom leve, evitando conflitos muito densos ou dramáticos. Isso pode ser visto como uma limitação para quem espera uma narrativa mais emocionalmente complexa. Visualmente, Sing 2 é bastante impressionante. A animação é fluida, os cenários são detalhados e há um uso intenso de luzes, cores e efeitos de palco. A cidade de Red Shore City é apresentada como um ambiente quase futurista, inspirado em Las Vegas, cheio de neon e grandes estruturas. Essa ambientação reforça o contraste entre o pequeno teatro do início da história e o mundo grandioso que os personagens desejam conquistar. As sequências musicais são o coração do filme. Elas não são apenas momentos de performance, mas também ferramentas narrativas que expressam emoções dos personagens. Cada número musical é cuidadosamente construído para refletir o estado emocional da história naquele momento. Em algumas cenas, a música substitui completamente o diálogo, o que dá um ritmo dinâmico e moderno ao filme. No entanto, para alguns espectadores, essa dependência constante de música pop pode parecer um pouco repetitiva ao longo do tempo. Outro aspecto importante é o humor. O filme mantém um tom leve e acessível, com muitas piadas visuais e situações cômicas. Personagens como Gunther trazem alívio cômico constante, enquanto situações exageradas ajudam a manter a energia alta. Esse humor funciona bem para o público infantil, mas também pode parecer simples demais para quem procura algo mais sofisticado. Em termos de vilão,
Jimmy Crystal funciona como uma representação clássica da indústria do entretenimento. Exigente, autoritário e focado apenas em lucro e sucesso. Ele não é um antagonista muito profundo, mas cumpre bem seu papel de criar pressão e conflito para os protagonistas. Sua presença ajuda a reforçar a ideia de que o mundo artístico nem sempre é acolhedor ou justo. Um dos pontos mais emocionantes do filme é a participação de Clay Calloway, um músico lendário que se afastou da arte após uma grande perda pessoal. Esse arco adiciona um tom mais maduro à história, explorando temas como luto e bloqueio criativo. Embora não seja totalmente aprofundado, esse elemento dá mais peso emocional ao filme e cria um contraste interessante com o restante da narrativa, mais leve. Apesar de seus pontos fortes, o filme também tem algumas limitações. A principal delas é a previsibilidade da história. A jornada dos personagens segue um caminho bastante esperado, sem grandes surpresas. Além disso, alguns arcos secundários são resolvidos de forma rápida ou simplificada, sem muito desenvolvimento emocional. Isso faz com que o filme seja mais focado em entretenimento do que em profundidade narrativa. Outro ponto discutível é o ritmo acelerado. O filme avança rapidamente de uma situação para outra, o que mantém a energia alta, mas também pode impedir que algumas cenas emocionais tenham mais impacto. Em certos momentos, o espectador pode sentir que tudo está acontecendo rápido demais, sem tempo suficiente para respirar emocionalmente. Mesmo assim, Sing 2 se destaca como uma experiência positiva no gênero de animação musical. Ele não tenta reinventar a fórmula, mas sim aprimorá-la com mais escala, mais música e mais espetáculo visual. Para famílias e fãs de animações leves, o filme entrega exatamente o que promete: diversão, emoção simples e muitas músicas conhecidas reinterpretadas de forma criativa. A trilha sonora é um dos elementos mais memoráveis do filme. As escolhas musicais são feitas para agradar diferentes públicos, combinando pop moderno, rock e baladas emocionais. As performances são bem sincronizadas com a animação, criando momentos que funcionam quase como videoclipes dentro da história. Isso ajuda a manter o interesse visual e auditivo do espectador ao longo de todo o filme. No aspecto emocional, o filme trabalha principalmente com mensagens de perseverança e trabalho em equipe. Ele reforça a ideia de que o sucesso não depende apenas de talento individual, mas da colaboração e da confiança mútua. Cada personagem precisa superar suas próprias inseguranças para contribuir com o grupo, o que cria uma mensagem positiva e inspiradora. No final, a grande questão é se Sing 2 vale a pena ser assistido. A resposta depende do tipo de espectador. Para quem procura um filme profundo, inovador ou com narrativa complexa, ele pode parecer simples demais. A história segue uma fórmula conhecida e não arrisca muito em termos de estrutura ou desenvolvimento dramático. No entanto, para quem busca entretenimento leve, visualmente vibrante e musicalmente envolvente, o filme é uma excelente escolha. Ele funciona especialmente bem para famílias, crianças e fãs de musicais animados. Também é uma boa opção para quem gosta de filmes que misturam humor com mensagens positivas e fáceis de entender. O carisma dos personagens, a energia das músicas e o visual chamativo compensam a falta de complexidade narrativa. Sing 2, 2021, é um exemplo bastante avançado de como a animação moderna utiliza CGI, Computer Generated Imagery, e VFX, Visual Effects, para criar mundos completos que não apenas parecem reais dentro da lógica do filme, mas também carregam uma estética estilizada e emocionalmente expressiva. Diferente do VFX usado em filmes live action, aqui praticamente tudo é construído digitalmente. Personagens, cenários, iluminação, partículas, multidões e até a física do ambiente. Isso dá aos animadores liberdade total para exagerar, estilizar e reforçar emoções através da imagem. Um dos principais destaques técnicos do filme é a construção dos personagens em CGI.
Cada personagem animal foi modelado com um nível de detalhe extremamente alto, incluindo texturas de pele, pelos, olhos e expressões faciais complexas. O sistema de rigging facial, que controla músculos digitais, permite que os personagens transmitam emoções muito sutis, como hesitação, ansiedade, alegria ou frustração. Isso é essencial em uma história onde a atuação vocal precisa ser complementada por expressões visuais fortes, já que os personagens não são humanos reais. O trabalho de simulação de pelos é um dos elementos mais complexos do filme. Personagens como Rosita, Buster Moon e Ash possuem milhões de fios de pelos simulados digitalmente. Esses pelos não são apenas estáticos, eles reagem ao movimento do corpo, ao vento, à luz e até ao contato com objetos. Isso exige cálculos computacionais intensos, pois cada fio precisa responder fisicamente de maneira convincente. O resultado é uma aparência mais viva e orgânica, que ajuda o público a se conectar emocionalmente com os personagens. A iluminação é outro elemento fundamental do CGI em Sing 2. O filme utiliza técnicas avançadas de iluminação global, o que significa que a luz não apenas ilumina diretamente os objetos, mas também reflete e interage com o ambiente de forma realista. Em cenas de Red Shore City, por exemplo, há uma forte presença de neon, refletores de palco e luzes artificiais intensas. Esses elementos criam reflexos dinâmicos nos personagens, roupas e superfícies, reforçando a sensação de um ambiente moderno e vibrante. O design de Red Shore City é um dos maiores exemplos de world building digital no filme. A cidade é inteiramente criada em CGI e combina elementos inspirados em grandes centros de entretenimento, como Las Vegas, com uma estética futurista exagerada. Prédios enormes, telas digitais gigantes, cassinos luminosos e arenas de espetáculo são construídos com uma escala quase surreal. O objetivo não é replicar a realidade, mas criar um ambiente visualmente impressionante que represente o excesso e a competitividade da indústria do entretenimento. As cenas de espetáculo são onde o VFX realmente atinge seu auge. Os shows dentro do filme são tratados como produções de palcos gigantescas, com múltiplos níveis de iluminação, efeitos de partículas, lasers, projeções holográficas e cenários móveis. Cada apresentação musical é coreografada não apenas em termos de movimento dos personagens, mas também em relação à câmera virtual, que se comporta como uma câmera de cinema real, com zooms, travelings e mudanças de ângulo extremamente fluidas. Um dos aspectos mais interessantes do CGI do filme é a simulação de multidões. Em cenas de apresentações, milhares de personagens secundários digitais aparecem na plateia ou nos bastidores. Esses personagens são gerados com variações automáticas de aparência e comportamento para evitar repetição visual. Cada um reage de forma levemente diferente ao espetáculo, criando uma sensação de público real e dinâmico. Isso é possível graças a sistemas de crowd simulation, que controlam movimento, emoção e reações em massa. Outro ponto importante é a animação corporal dos personagens durante as performances musicais. Ao contrário de animações mais simples, onde o movimento pode parecer rígido, Sing 2 investe em motion design muito fluido. Os personagens dançam, pulam, giram e interagem com o ambiente de forma altamente coreografada. Isso exige uma combinação de animação keyframe, feita manualmente pelos animadores, e simulações físicas, que ajudam a manter o realismo do movimento. As simulações de tecido também desempenham um papel importante no visual do filme. Roupas como vestidos, jaquetas, capas e figurinos de palco são simulados digitalmente para reagirem ao movimento dos personagens. Em cenas de dança ou ação, o tecido se move de forma natural, com dobras, ondulações e peso realista. Isso adiciona uma camada extra de credibilidade visual, especialmente nas performances musicais mais intensas. Os efeitos de partículas são amplamente usados em todo o filme, especialmente nas cenas de palco.
Fumaça, confetes, faíscas, poeira luminosa e efeitos de luz são adicionados para intensificar a atmosfera dos shows. Esses elementos ajudam a transformar cada apresentação em um espetáculo visual completo, quase como um show ao vivo em grande escala. Eles também ajudam a guiar o olhar do espectador para os momentos mais importantes da cena. A cinematografia virtual é outro elemento essencial do VFX. Em filmes de animação como este, a câmera não é limitada por equipamentos físicos, o que permite movimentos impossíveis no mundo real. A câmera pode atravessar espaços estreitos, girar em 360 graus, voar sobre cidades inteiras ou entrar em meio a multidões sem restrições. Em Sing 2, isso é usado para criar energia constante nas cenas musicais, fazendo o público sentir que está dentro do espetáculo. O controle de cores também é uma parte importante do trabalho de VFX. O filme utiliza paletas de cores altamente saturadas para diferenciar ambientes e emoções. Red Shore City, por exemplo, é dominada por tons neon, roxos, azuis e rosas intensos, enquanto o teatro original de Buster Moon tem cores mais quentes e suaves. Essa diferença visual ajuda a contar a história sem precisar de diálogos, reforçando o contraste entre simplicidade e grandeza. Outro aspecto técnico relevante é a renderização final das imagens. Cada quadro do filme precisa ser processado por computadores poderosos para calcular luz, sombra, reflexos, texturas e movimento. Esse processo pode levar horas ou até dias por frame, dependendo da complexidade da cena. Como o filme tem dezenas de milhares de frames, o trabalho total de renderização representa um esforço computacional enorme. O uso de shaders avançados também contribui para o visual do filme. Shaders são programas que definem como a superfície dos objetos reage à luz. Em Sing 2, diferentes materiais, como pele, metal, vidro e tecido, possuem shaders específicos que simulam suas propriedades reais. Por exemplo, superfícies metálicas em Red Shore City refletem luz de forma intensa, enquanto a pele dos personagens tem um acabamento mais suave e difuso. Um dos desafios mais complexos do CGI no filme é equilibrar realismo e estilização. Embora os personagens tenham texturas detalhadas e iluminação realista, eles ainda precisam parecer cartunescos para manter o estilo da franquia. Isso significa que os animadores constantemente ajustam proporções, expressões e cores para evitar que o visual se torne assustador ou excessivamente realista. Esse equilíbrio é essencial para manter o tom leve e familiar da história. A integração entre música e VFX também é um elemento técnico importante. As cenas musicais são coreografadas junto com a animação, o que significa que cada batida da música pode influenciar movimentos de câmera, efeitos visuais e transições de cena. Isso cria uma sincronização precisa entre áudio e imagem, transformando cada número musical em uma experiência audiovisual completa. O design de iluminação de palco merece destaque especial. Em várias cenas, os personagens estão sob holofotes dinâmicos que mudam de cor, intensidade e direção. Esses efeitos exigem simulações complexas de luz volumétrica, onde a luz interage com partículas no ar para criar feixes visíveis. Isso ajuda a dar profundidade e dramaticidade às apresentações. Além disso, o filme utiliza técnicas de composição digital para combinar múltiplos elementos em uma única cena. Mesmo sendo totalmente animado, cada camada, personagens, fundos, efeitos de luz e partículas, é renderizada separadamente e depois combinada para permitir maior controle artístico. Isso facilita ajustes de última hora e garante que o resultado final seja visualmente consistente. No aspecto geral, o CGI e VFX de Sing 2 não servem apenas como suporte visual, mas como parte central da narrativa. A tecnologia é usada para amplificar emoções, reforçar temas e criar uma experiência imersiva. O espetáculo visual não é apenas decoração, mas uma extensão da história e dos sentimentos dos personagens. Em conclusão, o filme representa um nível muito alto de produção em animação digital moderna.
Ele combina modelagem avançada, simulação física, iluminação sofisticada, renderização complexa e direção artística cuidadosa para criar um mundo que é ao mesmo tempo estilizado e emocionalmente envolvente. O resultado é uma experiência visual rica, onde o CGI não apenas mostra o mundo da história, mas também ajuda a contar essa história de forma mais intensa e expressiva. Sing 2, 2021, teve uma trajetória interessante, tanto nas bilheteiras quanto no mercado de mídia doméstica, especialmente porque foi lançado em um período ainda impactado pelos efeitos da pandemia global, que alterou profundamente o comportamento do público nos cinemas e acelerou a importância das plataformas digitais. O desempenho do filme deve ser analisado levando em conta esse contexto, já que ele não seguiu exatamente o padrão tradicional de lançamento e arrecadação de grandes animações pré-pandemia. No cinema, Sing 2 foi lançado inicialmente no final de 2021 em alguns mercados internacionais e depois expandido para outros países no início de 2022. O filme pertence ao gênero de animação musical familiar, que historicamente costuma ter boa performance global, especialmente por ser voltado para públicos amplos, crianças, famílias e fãs de música pop. No entanto, diferentemente de outros grandes sucessos da Illumination, ele enfrentou desafios de bilheteria por causa das restrições sanitárias, redução de capacidade de salas e mudanças nos hábitos de consumo. Mesmo com essas limitações, o filme conseguiu um desempenho global sólido. Ele arrecadou cerca de algumas centenas de milhões de dólares mundialmente, com forte contribuição de mercados internacionais. A performance nos Estados Unidos foi moderada em comparação com grandes blockbusters de animação anteriores, mas ainda assim suficiente para cobrir seu orçamento e gerar lucro. O mercado internacional teve papel crucial, especialmente em regiões da Europa e partes da América Latina, onde filmes de animação musical costumam ter boa aceitação. Um fator importante para entender a bilheteria de Sing 2 é sua estratégia de lançamento híbrido em alguns territórios. Em certos mercados, o filme teve uma janela reduzida nos cinemas antes de chegar rapidamente às plataformas digitais ou serviços de aluguel online. Isso reduziu o potencial de bilheteria tradicional, mas aumentou a visibilidade geral do filme e ajudou a atingir públicos que ainda não se sentiam confortáveis em voltar às salas de cinema. Outro ponto relevante é que o filme teve uma forte concorrência no período de lançamento. Outros grandes títulos de animação e produções familiares também estavam sendo lançados, o que fragmentou o público. Além disso, blockbusters de super-heróis e franquias de ação competiam diretamente pela atenção do público em salas de cinema que ainda estavam em recuperação pós-pandemia. Apesar disso, o desempenho financeiro de Sing 2 foi considerado positivo pela indústria, principalmente porque o orçamento de produção foi relativamente controlado em comparação com outros filmes de animação de grande escala. A Illumination é conhecida por manter custos de produção mais eficientes, o que significa que seus filmes não precisam necessariamente de bilheterias gigantescas para serem lucrativos. Isso ajudou o filme a alcançar retorno financeiro satisfatório, mesmo sem quebrar recordes. No que diz respeito ao mercado doméstico, home media, Sing 2 teve um desempenho ainda mais relevante em termos de alcance de público. O lançamento em Blu-ray, DVD e formatos digitais ocorreu poucos meses após as estreias nos cinemas, seguindo a tendência moderna de janelas de exibição mais curtas. Isso permitiu que o filme rapidamente se tornasse acessível para famílias que preferem assistir em casa. O desempenho em vendas digitais foi particularmente forte. Plataformas de aluguel e compra digital tiveram grande demanda, já que o filme é altamente consumível para o público familiar. A natureza musical e leve da narrativa o torna ideal para reexibição, especialmente em ambientes domésticos. Muitos pais optaram por adquirir o filme digitalmente para que crianças pudessem assisti-lo repetidamente, o que aumentou sua longevidade no mercado. As vendas de Blu-ray e DVD também tiveram boa performance, embora em declínio geral em comparação com anos anteriores devido ao crescimento do streaming. Ainda assim, colecionadores e famílias que preferem mídias físicas contribuíram para números consistentes.
O filme foi lançado com edições padrão e versões especiais que incluíam extras como bastidores de produção, cenas musicais e entrevistas com o elenco de voz. Outro elemento importante do mercado doméstico foi a chegada do filme a serviços de streaming após sua janela de exclusividade digital e física. Em plataformas de streaming, Sing 2 ganhou nova vida, alcançando um público ainda maior que talvez não tivesse ido ao cinema. Isso é particularmente importante para animações, pois esses filmes tendem a ter um ciclo de consumo longo e contínuo. O comportamento do público em streaming mostrou que o filme tem alta taxa de reexibição. Isso significa que muitas pessoas assistem mais de uma vez, especialmente crianças. Esse tipo de consumo é muito valioso para estúdios, pois aumenta o valor total do conteúdo ao longo do tempo, mesmo sem bilheteria adicional direta. Do ponto de vista comercial, o desempenho combinado entre cinema, digital e streaming fez de Sing 2 um produto rentável dentro do portfólio da Illumination. Embora não tenha atingido o nível de fenômenos globais como outras grandes animações da empresa, ele se consolidou como um título sólido e confiável dentro da franquia. Outro fator interessante no desempenho do filme é o impacto da trilha sonora e das músicas utilizadas. O álbum musical associado ao filme ajudou a manter o interesse do público por mais tempo, especialmente em plataformas de música digital. Algumas performances do filme ganharam popularidade separadamente, funcionando quase como videoclipes independentes, o que contribuiu indiretamente para a visibilidade do filme. A estratégia de marketing também teve papel importante no desempenho comercial. A divulgação do filme focou fortemente em trailers musicais, destacando cenas de espetáculo e personagens cantando músicas populares. Isso ajudou a atrair o público familiar e também jovens adultos que conheciam os artistas do elenco de voz. Outro ponto relevante é que o filme se beneficiou da reputação do primeiro Sing. O sucesso do original criou uma base de fãs já estabelecida, o que garantiu interesse imediato na sequência. Essa continuidade de franquia é essencial para o desempenho financeiro de animações modernas, pois reduz o risco de lançamento e aumenta a previsibilidade de retorno. No mercado internacional, o filme teve uma recepção especialmente forte em regiões onde musicais animados são populares. A combinação de humor universal, personagens animais e músicas conhecidas ajudou a superar barreiras linguísticas. Em muitos países, o filme foi dublado localmente com forte investimento em adaptação vocal, o que aumentou ainda mais sua acessibilidade. Outro aspecto importante do mercado doméstico foi o uso do filme em ambientes educacionais e familiares. Por ser leve e musical, ele frequentemente é utilizado como entretenimento para crianças em casa, o que aumenta o tempo total de consumo. Esse tipo de uso reforça o valor do filme como conteúdo de longo prazo, não apenas como lançamento pontual. Do ponto de vista de lucratividade global, o modelo de negócios de Sing 2 segue a estratégia típica da Illumination: produção eficiente, apelo global e forte exploração de mercado secundário, digital, streaming e merchandising. Embora não seja um filme de recordes absolutos, ele cumpre muito bem seu papel dentro de uma franquia comercialmente estável. Em termos de merchandising, o filme também gerou produtos relacionados, como brinquedos, livros infantis e materiais escolares com personagens do elenco. Esses produtos contribuem para o ciclo econômico do filme, mantendo a marca ativa mesmo após o período de exibição principal. No final, a performance de Sing 2 pode ser vista como um sucesso moderado a sólido, especialmente considerando o contexto de lançamento. Ele não depende apenas da bilheteria tradicional, mas de um ecossistema completo de consumo, que inclui cinema, digital, streaming e produtos derivados. Em conclusão, o filme demonstra como a indústria moderna de animação funciona de forma multifacetada. O desempenho nas bilheteiras foi importante, mas não decisivo por si só. O verdadeiro valor do filme está na soma de todas as suas fontes de receita e na sua capacidade de continuar sendo consumido ao longo do tempo em diferentes formatos. Isso faz de Sing 2 um exemplo claro de como filmes familiares de animação podem ser economicamente sustentáveis mesmo em cenários desafiadores. Sing 2, 2021,
É uma animação musical que busca entregar entretenimento leve, emocional e visualmente chamativo, mas como qualquer produção, apresenta pontos fortes e pontos fracos. A análise equilibrada do filme envolve observar sua narrativa, personagens, música, ritmo, humor, estética e também suas limitações estruturais. Ele não tenta ser uma obra profunda ou experimental. Seu objetivo principal é divertir e emocionar de forma acessível, especialmente para famílias e público infantil. Um dos principais pontos positivos do filme é o seu alto nível de entretenimento. Desde o início, o filme mantém um ritmo acelerado, com cenas coloridas, músicas conhecidas e personagens carismáticos. Essa energia constante faz com que o espectador raramente sinta tédio. O filme é construído como uma sequência de momentos de espetáculo, o que o torna muito dinâmico e fácil de assistir, especialmente para públicos mais jovens. Outro ponto forte é a qualidade da animação. O visual é extremamente bem produzido, com personagens expressivos, cenários detalhados e uso sofisticado de iluminação e cores. A cidade de Red Shore City, por exemplo, é vibrante e cheia de neon, criando uma atmosfera quase futurista. Esse cuidado visual ajuda a diferenciar o filme de outras animações mais simples e reforça o impacto das cenas musicais. Os personagens também são um dos grandes pontos positivos. Cada um deles tem uma personalidade clara e um arco emocional próprio. Buster Moon representa otimismo e persistência, Rosita simboliza equilíbrio entre vida pessoal e sonho artístico, Johnny mostra crescimento e disciplina, Mena representa a superação da timidez e Ash traz maturidade emocional. Essa diversidade de personagens permite que diferentes tipos de público se identifiquem com pelo menos uma das histórias. A trilha sonora é outro destaque importante. O filme utiliza músicas populares reinterpretadas pelos personagens, o que cria uma conexão imediata com o público. As performances musicais são energéticas e bem integradas à narrativa, funcionando quase como videoclipes dentro da história. Isso torna o filme mais envolvente e ajuda a manter a atenção do espectador ao longo de toda a duração. O tom positivo e inspirador do filme também é um ponto forte. Ele transmite mensagens claras sobre perseverança, trabalho em equipe, coragem e autoconfiança. Mesmo quando os personagens enfrentam dificuldades, o filme mantém uma perspectiva otimista, o que o torna adequado para crianças e famílias que procuram conteúdo leve e motivador. O humor também funciona bem dentro da proposta do filme. Há muitas piadas visuais, situações exageradas e personagens cômicos que ajudam a equilibrar os momentos mais emocionais. Esse humor acessível torna o filme fácil de consumir e contribui para seu apelo geral. Outro ponto positivo é a forma como o filme expande o universo do primeiro. Ao levar os personagens para uma cidade maior e mais competitiva, o filme cria uma sensação de evolução natural da história. Isso dá mais escala à narrativa e permite explorar novos desafios para os personagens. Além disso, o filme tem uma boa direção de ritmo em termos de entretenimento. As cenas são curtas, dinâmicas e frequentemente intercaladas com música, o que evita longos períodos de exposição ou diálogo. Isso mantém a energia alta e torna o filme mais envolvente para públicos mais jovens. No entanto, apesar de seus méritos, Sing 2 também possui vários pontos negativos. Um dos principais é a simplicidade da sua narrativa. A história segue uma fórmula bastante previsível. Personagens com sonhos, obstáculos, crise e um grande espetáculo final. Não há grandes reviravoltas ou surpresas narrativas, o que pode fazer o filme parecer repetitivo para espectadores mais exigentes. Outro problema é o desenvolvimento limitado de alguns personagens secundários. Embora todos tenham algum arco, nem todos são explorados com profundidade. Alguns conflitos são resolvidos rapidamente ou recebem pouco tempo de tela, o que reduz o impacto emocional de certas histórias individuais. O ritmo acelerado, que é um ponto positivo para o entretenimento, também pode ser visto como negativo. Em alguns momentos, o filme avança rápido demais entre eventos importantes, sem dar tempo suficiente para que as emoções se desenvolvam plenamente.
Isso pode fazer com que certas cenas emocionais percam força. Outro ponto fraco é a dependência excessiva de músicas populares. Embora isso ajude na identificação do público, em alguns momentos o filme parece mais uma sequência de videoclipes do que uma narrativa coesa. Isso pode quebrar a fluidez da história e dar a sensação de que a música está substituindo o desenvolvimento narrativo. O vilão do filme também é considerado um ponto fraco por muitos espectadores. O personagem Jimmy Crystal é bastante unidimensional, representando apenas o estereótipo do produtor arrogante e controlador. Ele não possui uma profundidade emocional significativa, o que reduz o impacto do conflito principal. Algumas subtramas também poderiam ter sido melhor desenvolvidas. Por exemplo, o arco de Portia poderia ter explorado mais profundamente sua relação com o pai e sua insegurança artística. Em vez disso, sua evolução acontece de forma relativamente rápida e simples. Outro ponto negativo é que o filme não arrisca muito em termos criativos ou narrativos. Ele segue uma estrutura segura e já conhecida, sem experimentar novas formas de contar a história ou explorar temas mais complexos. Isso o torna eficiente, mas pouco inovador. Além disso, alguns momentos do filme podem parecer exageradamente otimistas ou simplificados. Problemas sérios são frequentemente resolvidos de forma rápida ou quase mágica, sem consequências duradouras. Isso pode reduzir a sensação de realismo emocional. O equilíbrio entre comédia e drama também nem sempre é perfeito. Em algumas cenas, o humor interrompe momentos que poderiam ser mais emocionais, diminuindo o impacto da cena. Isso acontece porque o filme prioriza o entretenimento contínuo, em vez de pausas dramáticas mais profundas. Outro ponto fraco é que o filme depende bastante do carisma dos personagens para sustentar a narrativa. Quando esse carisma não é suficiente para compensar a falta de profundidade da história, algumas cenas podem parecer superficiais. Apesar disso, o filme ainda consegue funcionar dentro da sua proposta. Ele não tenta ser um drama profundo ou uma obra cinematográfica complexa. Ele é, acima de tudo, um filme de entretenimento familiar com forte apelo musical e visual. Quando analisamos o conjunto, os pontos positivos de Sing 2 estão principalmente em sua execução técnica, energia, música e carisma dos personagens. Já os pontos negativos estão mais relacionados à profundidade narrativa, desenvolvimento de roteiro e originalidade. Em termos de experiência geral, o filme é muito eficaz para seu público-alvo. Crianças e famílias provavelmente vão aproveitar bastante o ritmo, as músicas e o visual. Já espectadores que procuram algo mais profundo ou inovador podem sentir que o filme é simples demais ou previsível. No final, o equilíbrio entre pontos positivos e negativos mostra que o filme é mais forte como experiência sensorial e emocional leve do que como narrativa complexa. Ele funciona bem como entretenimento, mas não como uma obra cinematográfica que busca desafiar o público ou explorar temas profundos com grande complexidade. Em conclusão, Sing 2 é um filme que brilha pela energia, música e apelo visual, mas perde pontos por sua simplicidade narrativa e falta de profundidade em alguns elementos. Sing 2, 2021, é um filme de animação musical cuja direção e desenvolvimento criativo foram conduzidos principalmente por Garth Jennings, que também esteve profundamente envolvido no primeiro filme da franquia. Além dele, o roteiro contou com uma equipe colaborativa de escritores da Illumination, incluindo colaboradores recorrentes do estúdio. Entender o trabalho do diretor e dos roteiristas é essencial para compreender como o filme foi estruturado, quais escolhas criativas foram feitas e como a narrativa foi construída para equilibrar música, emoção e entretenimento familiar. Garth Jennings é um cineasta britânico conhecido por seu estilo leve, humorístico e emocionalmente acessível. Antes de trabalhar com animação, ele já havia dirigido filmes live-action, o que influenciou bastante sua abordagem em Sing 2. Ele traz uma sensibilidade muito forte para personagens e emoções simples, mas universais, como insegurança, persistência,
e busca por reconhecimento. No contexto da animação, Jennings consegue traduzir essas emoções para um universo visual altamente estilizado, sem perder a clareza narrativa. Como diretor, Jennings tem um papel central na definição do tom do filme. Em Sing 2, ele escolhe manter uma mistura constante entre comédia leve, drama emocional e números musicais vibrantes. Essa combinação não acontece por acaso. Ela é cuidadosamente planejada para manter o público sempre envolvido. O objetivo não é criar um drama profundo, mas sim uma experiência contínua de entretenimento emocional e visual. Um dos aspectos mais importantes da direção de Jennings é a forma como ele trabalha com personagens corais. Em vez de focar apenas em um protagonista, ele distribui a narrativa entre vários personagens principais, como Buster Moon, Rosita, Johnny, Mina e Ash. Isso exige uma direção muito cuidadosa para garantir que cada personagem tenha seu próprio arco emocional, sem perder o ritmo geral da história. Na construção de Sing 2, Jennings também desempenha um papel fundamental na integração da música com a narrativa. As performances musicais não são apenas momentos isolados de entretenimento, mas partes essenciais da história. Ele dirige essas cenas como se fossem grandes números de teatro ou videoclipes cinematográficos, onde cada movimento, iluminação e transição visual é sincronizado com a música. Outro ponto importante da direção é o uso do espaço visual. Em Sing 2, Jennings expande o universo do primeiro filme ao introduzir Red Shore City, uma metrópole de entretenimento inspirada em cidades como Las Vegas. A forma como essa cidade é apresentada reflete a visão do diretor sobre o contraste entre sonhos pequenos e grandes ambições. Ele usa o espaço urbano como símbolo de pressão, oportunidade e ilusão. Jennings também é responsável por manter o equilíbrio entre humor e emoção. Em muitos momentos do filme, cenas cômicas são colocadas logo após ou antes de momentos emocionais intensos. Essa alternância constante cria um ritmo leve, mas também pode diluir algumas emoções mais profundas. Ainda assim, essa escolha é intencional e reflete o estilo do diretor, que prefere manter o público constantemente engajado. Outro aspecto importante da direção é o trabalho com a atuação vocal. Embora os personagens sejam animados, a performance dos dubladores é essencial para dar vida às cenas. Jennings orienta os atores para que suas vozes transmitam emoção clara e exagerada quando necessário, já que a animação depende fortemente da expressividade vocal. Isso ajuda a compensar o fato de que os personagens não são atores físicos reais. Além da direção, o roteiro de Sing 2 também desempenha um papel fundamental na construção da narrativa. O roteiro foi desenvolvido por uma equipe de escritores em vez de um único autor, o que é comum em grandes produções de animação. Essa abordagem colaborativa permite que diferentes ideias sejam integradas, mas também exige coordenação para manter consistência. O roteiro segue uma estrutura clássica de jornada de superação. Os personagens começam em uma situação relativamente estável, enfrentam um desafio maior ao tentar entrar no mundo do grande entretenimento e depois passam por uma crise antes de alcançar a resolução final. Essa estrutura é simples, mas eficiente, especialmente para o público familiar. Os roteiristas focam fortemente em temas como ambição, insegurança, trabalho em equipe e autoconfiança. Cada personagem representa um aspecto diferente desses temas. Por exemplo, Buster Moon representa a ambição quase irracional. Rosita representa o conflito entre família e carreira. Johnny representa a disciplina e crescimento. Mina representa a superação da timidez. E Ash representa a maturidade emocional. O roteiro também utiliza a música como elemento narrativo central. Em vez de ser apenas um complemento, as músicas ajudam a avançar a história e a expressar emoções que não são totalmente verbalizadas. Isso significa que o roteiro precisa ser escrito de forma a integrar letras, performances e transições musicais dentro da estrutura dramática. Outro ponto importante do roteiro é o uso de conflito externo e interno.
O conflito externo é representado por Jimmy Crystal e o ambiente competitivo de Red Shore City. Já os conflitos internos são as inseguranças de cada personagem. Essa combinação cria camadas de narrativa que ajudam a sustentar o filme mesmo com sua estrutura simples. Os roteiristas também trabalham com o conceito de mentira central, um elemento comum em roteiros de animação. No caso de Buster Moon, a mentira é a ideia de que ele pode prometer qualquer coisa para conseguir sucesso, mesmo sem ter certeza de que pode cumprir. Essa decisão impulsiva gera o conflito principal do filme e serve como motor da narrativa. Ao longo do desenvolvimento do roteiro, há também uma forte presença de arcos de superação pessoal. Cada personagem precisa enfrentar um medo ou limitação. Esses arcos são distribuídos de forma paralela, permitindo que o filme mantenha múltiplas histórias acontecendo ao mesmo tempo, sem perder coerência. Os roteiristas também utilizam bastante a técnica de contraste. Por exemplo, o mundo simples do teatro de Buster Moon contrasta com o ambiente luxuoso e exagerado de Red Shore City. Esse contraste reforça a ideia de evolução e também de pressão artística. O roteiro usa esse choque visual e temático para intensificar o impacto emocional. Outro elemento importante é a construção do terceiro ato, que é centrado no grande espetáculo final. O roteiro prepara esse momento ao longo de toda a narrativa, criando expectativas tanto dentro da história quanto para o público. O clímax não é apenas narrativo, mas também visual e musical, o que exige integração perfeita entre direção e roteiro. A colaboração entre Garth Jennings e a equipe de roteiristas é essencial para o resultado final. Jennings traz a visão artística e o tom emocional, enquanto os roteiristas estruturam a narrativa e desenvolvem os diálogos. Essa parceria garante que o filme mantenha consistência entre história, emoção e espetáculo visual. Um dos desafios dessa colaboração é equilibrar profundidade e acessibilidade. O filme precisa ser simples o suficiente para crianças entenderem, mas também interessante o suficiente para adultos não perderem o interesse. Isso influencia diretamente as escolhas do roteiro, que evita temas excessivamente complexos ou diálogos muito densos. Outro aspecto importante do trabalho do diretor e dos roteiristas é a construção do ritmo. O filme alterna constantemente entre cenas de desenvolvimento, humor e música. Esse ritmo acelerado é intencional e ajuda a manter o público engajado, mas também limita o tempo disponível para desenvolvimento mais profundo de certas ideias. O roteiro também se apoia fortemente em arquétipos de personagens. Isso significa que cada personagem representa um tipo clássico de história: o líder otimista, o artista inseguro, o jovem em busca de identidade, a mãe trabalhadora e a estrela em ascensão. Esses arquétipos ajudam o público a entender rapidamente cada personagem sem necessidade de explicações longas. Em termos de direção, Jennings também supervisiona a integração entre animação e música. Ele trabalha com equipes de animadores, coreógrafos e compositores para garantir que cada cena musical tenha coerência visual e emocional. Isso é particularmente importante em um filme onde a música não é apenas trilha sonora, mas parte ativa da narrativa. No geral, o trabalho de direção e roteiro em Sing 2 é voltado para criar uma experiência fluida, energética e emocionalmente acessível. Não há intenção de complexidade narrativa profunda, mas sim de eficiência emocional e entretenimento contínuo. Em conclusão, Garth Jennings e a equipe de roteiristas constroem o filme com base em simplicidade estrutural, forte apelo musical e personagens emocionalmente claros. A direção prioriza ritmo, espetáculo visual e emoção acessível, enquanto o roteiro garante que todos esses elementos estejam conectados dentro de uma história coesa. O resultado é um filme que funciona como entretenimento leve e bem estruturado, mesmo que não busque inovação narrativa ou profundidade filosófica. Sing 2, 2021, é um filme em que a música não funciona apenas como trilha sonora de apoio, mas como o próprio coração da narrativa.
Diferente de muitas animações em que o BGM, Background Music, serve principalmente para reforçar emoções, aqui a música é parte ativa da história, guiando personagens, cenas e até a evolução emocional do enredo. O trabalho dos compositores e da equipe musical é essencial para transformar o filme em uma experiência quase contínua de espetáculo musical. A trilha sonora original do filme foi desenvolvida para funcionar em duas camadas principais: o BGM orquestral e as músicas pop e rock reinterpretadas pelos personagens. O BGM é responsável por sustentar a emoção das cenas dramáticas, transições e momentos de tensão, enquanto as músicas conhecidas ajudam a criar os grandes números de performance. Essa combinação cria uma identidade sonora híbrida, que mistura cinema tradicional com linguagem de musical contemporâneo. O principal compositor responsável pelo BGM de Sing 2 é Joby Talbot, que também trabalhou no primeiro filme da franquia. Ele é conhecido por sua habilidade em criar trilhas que equilibram leveza, emoção e energia. Em Sing 2, Talbot expande o trabalho anterior ao criar uma trilha mais grandiosa, refletindo a escala maior da história, que sai de um teatro pequeno e vai para uma cidade de entretenimento gigantesca. O BGM composto por Joby Talbot é construído com uma linguagem orquestral moderna, combinando instrumentos clássicos como cordas, metais e piano com elementos eletrônicos leves. Isso ajuda a criar uma sensação de movimento constante, que combina perfeitamente com o ritmo acelerado do filme. Em cenas emocionais, a música se torna mais suave e melódica, enquanto em cenas de espetáculo, ela cresce em intensidade e complexidade. Um dos pontos mais importantes do trabalho de Talbot é a capacidade de transição entre o BGM e as músicas pop cantadas pelos personagens. Em Sing 2, essas transições são extremamente fluidas. Muitas vezes, a trilha orquestral começa discretamente e vai se transformando até se tornar uma performance musical completa. Isso cria a sensação de que a música está sempre presente no mundo do filme, como se fosse parte natural da realidade dos personagens. Além do BGM, o filme conta com uma forte seleção de músicas populares reinterpretadas, que são supervisionadas pela equipe musical da Illumination, em conjunto com produtores musicais especializados em trilhas de filmes musicais. Essas músicas não são apenas colocadas no filme, elas são adaptadas, rearranjadas e muitas vezes regravadas pelos próprios atores de voz, o que dá uma identidade única a cada performance. O papel dos compositores e produtores musicais aqui não é apenas escolher músicas conhecidas, mas transformá-las para que se encaixem na narrativa. Isso envolve mudar arranjos, adaptar tonalidades para os personagens e ajustar o ritmo para combinar com a animação. Cada música precisa parecer ao mesmo tempo familiar e nova. O filme utiliza músicas de diferentes estilos, incluindo pop contemporâneo, rock, hip hop e baladas emocionais. Essa diversidade musical reflete a variedade de personagens e suas jornadas pessoais. Por exemplo, Ash está ligada ao rock emocional. Johnny se conecta a músicas mais rítmicas e energéticas, enquanto Mina geralmente aparece em performances mais suaves e emotivas. Um dos elementos mais importantes do trabalho musical é a sincronização entre animação e música. Cada cena musical em Sing 2 é cuidadosamente coreografada para que movimentos, luzes e câmeras virtuais estejam em perfeita harmonia com o ritmo da música. Isso exige um trabalho conjunto entre compositores, animadores e editores. O BGM também é usado para reforçar a identidade emocional de cada personagem. Cada um deles possui temas musicais recorrentes que aparecem em diferentes variações ao longo do filme. Esses temas ajudam o público a reconhecer o estado emocional dos personagens, mesmo sem diálogo. Por exemplo, Buster Moon tem uma música de fundo mais otimista e leve, enquanto momentos de dúvida são acompanhados por harmonias mais suaves e tensas. Outro ponto importante da trilha sonora é o uso de crescendos emocionais. O compositor constrói gradualmente a intensidade da música em cenas-chave, especialmente antes das grandes performances.
Isso cria expectativa no público e prepara emocionalmente o espectador para os momentos de espetáculo. As cenas dentro de Red Shore City são particularmente ricas em BGM. A música nessas sequências é mais eletrônica e grandiosa, refletindo o ambiente futurista e competitivo da cidade. Há uma sensação constante de movimento e pressão que é reforçada pela trilha sonora. Isso contrasta fortemente com as cenas mais simples do teatro de Buster Moon, onde o BGM é mais leve e íntimo. Outro aspecto interessante é como a música é usada para representar conflito interno. Quando personagens estão enfrentando dúvidas ou medos, o BGM se torna mais fragmentado, com notas mais longas, pausas e harmonias instáveis. Isso ajuda a transmitir emocionalmente o estado psicológico dos personagens sem necessidade de diálogo explicativo. As músicas pop reinterpretadas também desempenham um papel narrativo importante. Elas não são apenas performances, mas expressões emocionais dos personagens. Em muitos casos, uma música substitui completamente o diálogo, permitindo que a história avance através da performance musical. Isso torna o filme mais dinâmico e emocionalmente direto. O trabalho de produção musical também envolve a adaptação das vozes dos atores. Muitos dos dubladores principais têm experiência musical, o que permite que suas performances sejam integradas diretamente às músicas do filme. Isso dá autenticidade às cenas, já que não há separação clara entre atuação e canto. A mixagem de som é outro elemento essencial do trabalho musical. Em Sing 2, o equilíbrio entre diálogos, música e efeitos sonoros é cuidadosamente ajustado para que nenhum elemento sobreponha o outro. Em cenas musicais, o som ambiente é reduzido para dar destaque à performance, enquanto em cenas narrativas, o BGM é mais discreto. O filme também utiliza o silêncio de forma estratégica. Em alguns momentos importantes, a música é reduzida ou interrompida completamente para criar impacto emocional. Esse contraste entre som e silêncio ajuda a destacar momentos de tensão ou revelação. Outro aspecto importante é a forma como o BGM evolui junto com a história. No início do filme, a música é mais simples e leve, refletindo o ambiente inicial dos personagens. À medida que a história avança para Red Shore City e os desafios aumentam, a trilha se torna mais complexa, intensa e sofisticada. Isso cria uma progressão musical que acompanha a jornada narrativa. O compositor também utiliza instrumentos específicos para representar emoções. Cordas são usadas para momentos emocionais, metais para cenas de triunfo ou tensão e percussão para sequências de ação ou espetáculo. Essa escolha instrumental ajuda a reforçar a linguagem emocional do filme. Em termos de identidade sonora, Sing 2 se destaca por não separar rigidamente BGM e músicas cantadas. Em vez disso, o filme cria uma fusão contínua entre os dois. Isso significa que a trilha sonora não apenas acompanha a história, mas participa ativamente dela. Outro ponto relevante é o uso da música como ferramenta de transformação emocional dos personagens. Em vários momentos, um personagem começa inseguro ou hesitante, e a música cresce junto com sua confiança, até se tornar uma performance completa. Isso reforça visual e sonoramente a ideia de superação. O trabalho musical também ajuda a construir a atmosfera de espetáculo constante. Mesmo fora das grandes apresentações, há sempre uma sensação de musicalidade no ambiente do filme. Isso faz com que o mundo de Sing 2 pareça um universo onde a música é parte natural da vida cotidiana. Em conclusão, o trabalho do compositor Joby Talbot e da equipe musical de Sing 2 é fundamental para o sucesso do filme. O BGM não apenas sustenta a narrativa, mas também guia emoções, constrói a atmosfera e reforça temas centrais. A integração entre trilha orquestral, músicas pop reinterpretadas e performances vocais cria uma experiência audiovisual completa. O final de Sing 2, 2021, é construído como um grande espetáculo emocional e musical,
onde todas as histórias dos personagens convergem em uma única apresentação final que funciona tanto como clímax narrativo quanto como resolução dos conflitos internos de cada personagem. Diferente de finais mais tradicionais, aqui o encerramento não é apenas uma conclusão da história, mas também uma celebração do crescimento artístico e pessoal de toda a equipe liderada por Buster Moon. Ao longo do filme, o grupo de artistas liderado por Buster tenta realizar um espetáculo grandioso em Red Shore City, uma cidade dominada por pressão comercial e expectativas elevadas. O final representa justamente o momento em que tudo o que foi construído durante a narrativa precisa ser colocado à prova. Depois de enfrentar rejeições, mudanças forçadas, inseguranças e ameaças do produtor Jimmy Crystal, os personagens chegam ao ponto em que precisam confiar totalmente uns nos outros para que o show aconteça. No clímax da história, o espetáculo Out of This World finalmente acontece no grande palco de Red Shore City. Este show é o resultado de todas as dificuldades enfrentadas pelo grupo, e cada personagem assume um papel importante dentro da apresentação. O filme transforma o palco em um espaço de resolução emocional, onde cada medo individual é enfrentado publicamente através da performance. Buster Moon, que ao longo da história é movido por otimismo quase imprudente, precisa lidar com as consequências de suas decisões impulsivas. No final, ele percebe que sua força não está apenas em sonhar grande, mas também em confiar no talento real da sua equipe. Sua jornada termina com uma compreensão mais madura sobre liderança. Ele não precisa controlar tudo sozinho, mas sim permitir que cada membro brilhe. Rosita, que sofre com o medo de realizar acrobacias no palco, finalmente supera sua insegurança durante o espetáculo final. Em um dos momentos mais importantes do final, ela precisa realizar uma performance arriscada, envolvendo altura e movimento físico intenso. No início, ela hesita, mas acaba confiando em si mesma e no apoio do grupo. Esse momento simboliza a superação do medo de falhar e a reconciliação entre sua vida de mãe e sua identidade artística. Johnny, o gorila que luta para se afastar das expectativas de sua família, também tem um momento decisivo no final. Ele finalmente demonstra total domínio de suas habilidades como cantor e performer. Ao longo do filme, ele aprende não apenas a cantar melhor, mas também a dançar e se expressar no palco. No final, sua performance mostra que ele não é apenas um artista em desenvolvimento, mas alguém que encontrou sua própria identidade fora do mundo do crime de sua família. Mina, a elefanta tímida, enfrenta seu maior bloqueio emocional durante o final do espetáculo. Ela precisa atuar em uma cena romântica convincente, algo que sempre foi difícil para ela devido à sua insegurança. No momento decisivo, Mina abandona a ideia de perfeição e passa a se concentrar na emoção verdadeira. Isso permite que sua performance se torne genuína e tocante, mostrando sua evolução de uma artista insegura para alguém capaz de se expressar livremente. Ash, a porco-espinho roqueira, vive um dos arcos mais emocionais do final. Ela finalmente consegue convencer Clay Calloway, o lendário músico que vive isolado após uma perda pessoal, a voltar aos palcos. No final do filme, Clay se junta ao espetáculo e realiza uma performance ao lado dela. Esse momento é importante porque representa não apenas o retorno de um artista, mas também a cura emocional de alguém que havia se fechado para o mundo. A música se torna um símbolo de reconexão com a vida. A participação de Clay Calloway no final é um dos pontos mais emocionantes do filme. Ele inicialmente se recusa a se apresentar, preso ao luto e à dor do passado. No entanto, a persistência de Ash e a força emocional da música o fazem reconsiderar. No clímax, ele sobe ao palco e canta, representando a superação do trauma e o reencontro com sua identidade artística. Esse momento adiciona uma camada emocional mais madura ao final do filme. Enquanto o espetáculo acontece, o antagonista Jimmy Crystal tenta interferir na produção. Ele representa a pressão da indústria do entretenimento, focada apenas em controle e lucro. No final, suas tentativas de sabotar o show falham, e sua autoridade começa a se desmoronar diante do sucesso inesperado da apresentação.
Isso simboliza a vitória da criatividade e da paixão artística sobre o controle corporativo. Portia, a filha de Jimmy Crystal, também tem uma resolução importante no final. Inicialmente insegura e dependente da aprovação do pai, ela acaba encontrando seu próprio lugar dentro do espetáculo. Sua participação final mostra que ela não precisa viver à sombra de seu pai para ser reconhecida. Esse momento reforça a ideia de independência e autodescoberta. O espetáculo final em si é construído como uma sequência visual e musical extremamente elaborada. Cada personagem tem seu momento de destaque dentro da apresentação, e o filme alterna entre diferentes estilos musicais e cenários futuristas. A coreografia, iluminação e efeitos visuais se combinam para criar um clímax cinematográfico intenso, onde narrativa e performance se tornam uma só coisa. Um dos elementos mais importantes do final de Sing 2 é a ideia de que o espetáculo não é apenas sobre entretenimento, mas sobre expressão pessoal. Cada performance reflete a jornada emocional dos personagens, transformando o palco em um espaço simbólico de cura e realização. Após o sucesso do espetáculo, há uma sensação de resolução completa. O grupo finalmente conquista reconhecimento, não apenas do público, mas também de si mesmos. Eles percebem que o verdadeiro sucesso não está apenas em impressionar grandes produtores ou alcançar fama, mas em trabalhar juntos e superar seus próprios limites. Buster Moon, no final, entende que sua obsessão por grandes ideias precisa ser equilibrada com responsabilidade e confiança em sua equipe. Ele deixa de ser apenas um sonhador impulsivo e se torna um líder mais consciente, capaz de valorizar o talento dos outros. O teatro e o grupo de artistas retornam a um estado de harmonia após o sucesso do espetáculo. A jornada em Red Shore City serve como uma transformação coletiva, onde todos crescem emocionalmente e artisticamente. O final não apenas encerra a história, mas também reforça o tema central do filme: a importância de acreditar em si mesmo e nos outros. O encerramento também mantém o tom otimista característico da franquia. Não há um final sombrio ou ambíguo. Ao contrário, tudo é resolvido de forma positiva, reforçando a ideia de que esforço, união e criatividade podem superar obstáculos aparentemente impossíveis. Em termos emocionais, o final funciona como uma catarse coletiva. O público dentro do filme e o público fora dele compartilham a mesma experiência de espetáculo, criando uma sensação de conexão entre narrativa e espectador. Isso faz com que o encerramento seja não apenas uma conclusão, mas uma celebração. No último momento, o filme reforça que cada personagem encontrou seu próprio caminho. Não há apenas um vencedor ou protagonista único. Todos crescem juntos. Isso reforça a ideia de comunidade artística, onde o sucesso é compartilhado e construído coletivamente.